Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Delbres, sou professor e diretor no Departamento de Engenharia Elétrica da PUC do Rio de Janeiro e você sabe, eu estou fazendo um curso resumido, né, do curso online que eu tenho de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica e Introdução à Smart Grid. Nessa aula a gente vai falar de relé diferencial, né? A gente já falou de vários tipos de relés, a gente já falou de sistemas de distribuição como um todo e diferentes tipos de equipamentos. Então, se você está gostando desse conteúdo, dá um like, se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos como esse e saber de primeira mão quais são as novidades do curso Sistema de Distribuição de Energia Elétrica e Introdução à Smart Grid. Beleza, vamos para o relé diferencial. Como o nome diz, relé diferencial, ele trabalha com diferença de corrente. Ele é utilizado para linhas de transmissão, barramentos, transformadores de potência, geradores, enfim, tem muitas aplicações para o relé diferencial. E basicamente, se a gente pensar num barramento aqui, o relé diferencial funciona da seguinte forma. A gente tem um TC na entrada, um TC idêntico na saída. Por esse TC sai uma corrente no secundário, por esse TC também sai uma corrente, e é esperado que a corrente no primário e no secundário, digamos, na entrada e na saída do barramento seja exatamente a mesma. Se houver diferença, ou seja, se houver um curto-circuito, por exemplo, nesse barramento, esse curto-circuito vai ser percebido no relé, que está aqui, ó, pela diferença que vai aparecer entre a corrente na entrada e a corrente na saída. Quando aparece essa diferença, o relé atua abrindo o sistema. Tá? Então você pode pensar nesse barramento como se fosse uma linha de transmissão, então você tem que colocar um TC na entrada, um TC na saída, enviar sinal para o relé e o relé comparar esses sinais. Pode ser um gerador, pode ser um transformador e a aplicação mais comum ou clássica, digamos assim, do relé diferencial é nos transformadores, né? E nesse caso, a gente tem que tomar alguns cuidados, porque no transformador você tem, a partir de um curto-circuito, uma corrente no primário e no secundário que são diferentes, né, em função desse curto-circuito, mas elas já são diferentes também em função da variação, da relação de transformação desse transformador. Então a gente tem que tomar um cuidado para colocar em situações de correntes de carga ou mesmo de correntes de curto-circuito que ocorrem fora da região de proteção, o relé não deve atuar. Se ocorre um curto-circuito fora da região de proteção do transformador, quem deve atuar são os relés, são os religadores, né? Esses dispositivos que a gente comentou. Beleza, então quando ocorre um curto-circuito interno, né, esse curto-circuito interno vai se refletir numa diferença das correntes que são refletidas no secundário dos TCs. E essa diferença ela vai aparecer justamente aqui, ó, numa bobina que a gente chama de bobina de operação, que fica comparando essas correntes de primário e secundário. E quando há uma diferença significativa, ela atua. Para contrapor essa bobina de operação e para que o relé não fique atuando para qualquer variação de corrente, existe uma outra bobina que a gente chama de bobina de restrição. Essa bobina de restrição, ao invés de acionar pela diferença, como ocorre com a bobina de operação, ela exerce uma força no sentido contrário à bobina de operação, que é dado pela soma, pela composição das correntes que chega no primário e no secundário divididos por 2. Então o que os fabricantes fazem é te oferecer um gráfico, né, em que no eixo X é colocado a grandeza de restrição e no eixo Y a grandeza de operação, com diferentes sensibilidades da relação entre a grandeza de restrição e a grandeza de operação.
Então, se você escolhe, por exemplo, uma sensibilidade de 40%, então você tem uma linha aqui de 40%, que é a relação entre a grandeza de restrição e a grandeza de operação, a partir da qual o relé atua. Aqui o relé atua, né? Semelhante ao que ocorre com o relé direcional. E para baixo disso, né, nessa parte de baixo aqui, o relé não atua. O relé não atua. Tá? Não atua. Beleza? Então a gente vai trabalhar com essas duas bobinas, né? Com a relação dessas duas bobinas. Quem escolhe a sensibilidade é o usuário que vai simular diferentes tipos de curto-circuitos para avaliar, e a corrente de carga para avaliar qual é a sensibilidade mais apropriada. Especificamente na aplicação do transformador de potência, a gente precisa destacar algumas coisas. Por exemplo, existe uma relação de transformação do transformador de potência e essa relação de transformação ela tem que ser compensada pelos TCs. Né? Pelos TCs. Se o transformador de potência é 1 para 1, a única coisa que a gente precisa compensar é o tipo de conexão. Então, se a gente tem um tipo de conexão delta Y aterrado, por exemplo, um transformador de potência, que leva não só a uma defasagem no secundário, mas também um aumento da corrente, a gente precisa compensar isso com a ligação dos TCs. Então, via de regra, se a conexão do transformador de potência é ΔY, a gente conecta o TC do lado primário em Y e o TC do lado secundário em ΔΔ. Então essa é a preocupação que a gente precisa ter com relação à conexão dos TCs. Tá? Além disso, se o transformador tiver relação de transformação diferente de 1 para 1, isso também tem que ser compensado no RTC, na relação de transformação de corrente do TC. A gente vai ver isso daqui a pouco. Ainda assim, muitas vezes você não consegue perfeitamente fazer o ajuste da corrente do primário e do secundário de maneira que em situação de carga elas se anulem. E para isso o TC também é dotado de um conjunto de TAPs que permitem que essa diferença seja compensada. Uma outra preocupação que se deve ter é com relação à corrente de magnetização do sistema, ou a corrente que a gente chama de inrush. Essa corrente de inrush ela acontece quando você energiza o sistema elétrico e ela tem uma componente de corrente contínua, ou seja, essa componente ela não passa para o secundário. Então, no momento em que o sistema é energizado, o relé diferencial ele pode acionar indevidamente por causa dessa energização. E aí existem alguns recursos que permitem que o relé não acione. Por exemplo, você pode bloquear o relé quando o sistema for energizado. Essa é uma saída. Outra é colocar algum elemento que provoque um delay na energização do sistema, ou um elemento que consiga capturar a distorção harmônica e que faz o relé diferencial não atuar, enfim. Há algumas alternativas a esse tipo de problema que surge, mas é algo que deve se ter em conta quando você utiliza o relé diferencial, que é a corrente de magnetização do sistema. Beleza? Vamos ver como é que o relé diferencial funciona para um transformador de potência conectado em ΔY aterrado. E um exemplo de como a gente pode ajustar esse relé diferencial. Então, aqui a gente tem um transformador conectado em ΔY aterrado, ΔY no primário e Y aterrado no secundário. E aqui o TC para compensar os TCs, né? Para compensar essa ligação delta no primário, a gente coloca ele em Y. E aqui, para compensar o Y do secundário, a gente coloca em delta. Então, a gente precisa analisar o seguinte, dado uma corrente IA, que está passando aqui no primário, no secundário a gente vai ter uma corrente IA
no secundário do TC, ainda no primário do transformador de potência. IA maiúsculo, duas linhas, que é o IA dado pela relação, o IA dividido pela relação de transformação que ocorre aqui. E como a gente está com um conjunto de TCs ligado em Y, a própria corrente que aparece no secundário do TC vai ser a corrente de linha que vai chegar até o relé. Então, o IA 2 linhas é igual ao IA linha. Já no secundário do transformador de potência, a gente vai ter o IA dividido por N, que é a relação de transformação, dividido por raiz de 3, defasado de 30 graus. Né? Essa é a típica relação de transformação do transformador de potência ΔY aterrado. Então, no secundário vai aparecer um IA', que é basicamente o IA dividido pelo RTC, pela relação de transformação, e o IA 2 linhas do TC, nesse caso, ele é diferente do IA', que o IA' ele aparece aqui, ó. Né? E o IA 2 linhas ele aparece aqui. Então, ele é multiplicado por raiz de 3 e defasado de ângulo 30. Então, com isso, a gente vai ter uma equivalência das correntes que chegam ao relé. Aqui está o nosso relé, ó, com a bobina de operação e restrição em cada uma das fases. Uma equivalência das correntes que chegam ao relé pelo primário do transformador e pelo secundário do transformador. Beleza? Aí a gente tem a matriz de derivação de TAPS, que permite que mesmo que essas correntes não sejam exatamente iguais, a gente pode utilizar o próprio relé para tentar fazer um ajuste e tornar equivalente as correntes que chegam nele na situação de carga, na situação nominal. Vamos ver como é que isso é feito. Eu vou fazer só o exemplo A para o vídeo não ficar muito longo. O B aparece lá no livro do Mamed, quer dizer, eu tirei esse exemplo lá do livro do Mamed, mas eu vou ajustar o relé e vou dimensionar os TCs que vão ser utilizados num sistema de potência que tem um transformador de 26 MVA e tensão 69 para 13.8 kV, com delta no primário e estrela no secundário. Tá bom? Beleza, como é que a gente faz isso? Bom, a gente sabe que o cálculo da corrente nominal ou a corrente de carga, né, na sequência positiva, ela é dado pela potência divididos por raiz de 3 vezes a tensão de linha. No caso do primário do transformador de potência, a tensão de linha é de 69 kV e no caso do secundário, a tensão de linha é 13.8 kV. Então a gente tem uma corrente de 217 e 1087. 217 no primário, 1087 no secundário. Claro que as correntes são diferentes porque as tensões são diferentes, a potência é a mesma, né, no primário e no secundário. Então a gente precisa compensar essa diferença aqui. Não pode chegar em situação de carga, os valores estão diferentes no relé. Então, se a gente escolher, por exemplo, um TC de 250, que é um valor superior a esse valor aqui para a corrente de carga, e um TC de 1200, valor superior a esse aqui para a corrente de carga, no primário e no secundário, lembrando que além da corrente para o TC, a gente tem que avaliar a queda de tensão, enfim, tem toda aquela regrinha que a gente mostra, que eu apresentei lá na aula de TC, né? Então, como eu sei que, via de regra, no secundário os TCs têm uma relação que vai de um valor para 5 amperes, né, o RTC do primeiro ficaria em 50, né, do lado secundário, do primeiro não, do primário, e o RTC do secundário ficaria em 240. Beleza? Então, utilizando essa relação de transformação, ó, o IA aqui no primário, ele vai se refletir num IA' no secundário, como 217 divididos por 50 dá 435, e no delta, no lado
do secundário do transformador, a gente vai ter 1087 divididos por 240, que dá 4,53 ângulo menos 30. O que de fato vai chegar no relé, ó, aqui é o IA 2 linhas é igual ao IA lim, chegando por aqui. E esse cara aqui a gente tem que multiplicar por raiz de 3, esse cara aqui, e defasar de 30 graus. Então a defasagem a gente acertou, né? Ambos vão chegar com defasagem de 0 graus. Mas a diferença é bastante significativa ainda, 7,84 para 4,35. Então a gente tem que dar uma compensada nisso aí para que a gente tenha valores equivalentes chegando ao relé. Aqui a diferença de 80%, né, uma diferença bastante significativa. Então uma saída para melhorar essa diferença é substituir o TC que a gente escolheu de 1.200 para um TC de 2.000 amperes. Aí a gente vai ter um RTC de 400 no secundário. Esse RTC de 400 vai me dar uma corrente de 2,72 aqui, ó, uma corrente refletida no secundário do TC e no secundário do transformador de potência. A hora que a gente multiplica por raiz de 3 e defasa de 30 graus, a gente vai ter uma corrente de 4,7. Agora sim, uma corrente muito parecida com a de 4,35 que está vindo do primário do transformador. Então, esse TC parece mais apropriado no ajuste do relé. A diferença agora passa a ser de 8%, que poderia ser perfeitamente compensada com um TAP de 1,086, que a gente encontra aqui. Ó. Basta a gente colocar no lado da alta 3,5 e no lado da baixa 3,8, que a gente compensaria com 1,086 essa diferença entre a corrente que está chegando pelo primário e a corrente que está chegando pelo secundário. Beleza, então os TCs parecem estar apropriados, o ajuste do relé, do TAP do relé também. Agora a gente precisa escolher uma sensibilidade para esse relé. Se eu desconsiderar, eu vou desconsiderar o TAP, tá? Só por simplicidade, para a gente ver como é que fica. Se eu desconsiderar o TAP, a grandeza que estabelece a restrição do relé, lembra, a corrente que está chegando pelo primário, a corrente que está chegando pelo secundário, dividido por 2, que dá 4,52. Tá? Aqui, ó. Então, é 4,7 mais 4,35 dividido por 2 dá 4,52. E a grandeza de operação é o módulo da diferença entre essas correntes, que dá 0,35. Então, se eu colocar 0,35 aqui, que dá alguma coisa por aqui assim, na grandeza de operação, e 4,52, que vai dar alguma coisa por aqui assim, ó, na grandeza de restrição, então, para qualquer uma dessas sensibilidades que eu tiver, o relé não vai atuar, mesmo sem o ajuste de TAP. Ó, mesmo sem o ajuste de TAP. Essa aqui é a região de não atuação do relé. Então, se a gente quer um relé bem sensível, a gente pode escolher o de 20%. Né? De 20%. Para esse caso, a gente vai ter uma declividade de 7,7%, então de 20% nos atenderia muito bem. Tá? No livro do Mamed e no curso que eu dou, eu falo sobre um curto-circuito que é simulado no secundário do transformador de potência e a gente vê que o relé vai atuar para aquele curto-circuito que foi simulado. Tá? Por aqui, por hoje, eu acho que é suficiente a gente entender como é que se ajusta o relé e como é que se dimensiona os TCs que vão ser utilizados. Se a gente faz para transformador de potência, qualquer outro tipo de elemento fica fácil. Né? Para barramento, você nem precisa se preocupar, porque basta colocar, você não precisa se preocupar com a relação de transformação dos TCs, basta você colocar um TC idêntico ao outro no primário e no secundário. Linhas de transmissão, mesma coisa. Os casos mais críticos de aplicação desse relé são os transformadores de potência. Beleza? Então, com isso, a gente finaliza a aula de... Aqui está errado. Relé diferencial.
de relé diferencial. Né? Na próxima aula a gente fala de relé de distância. Até lá, gente. Tchau.